plano de ajudas. Sou contra mesmo. Acho que ele se devia preocupar mais com o desemprego e com o trabalho das pessoas do que a fantochada que faz. Reduzir despesas, reduzam nas eles, em vez de ter tantos carros e tantas frotas novas. O governo só se lembra dos pobres. Já deviam ter feito outras diligências necessárias para que não chegasse a este ponto. Acho que eles não tomaram consciência daquilo que efetivamente o país se encontrava. Boa noite. A crise bateu no fundo e os portugueses vão enfrentar um ano terrível, conforme de resto acabamos de registar ao nível de algumas opiniões. Os salários no Estado vão sofrer cortes que podem chegar aos 10%, o IVA vai subir para os 23%, os apoios sociais vão ser ainda mais diminuídos e até ao final do ano serão cancelados todos os investimentos públicos. Para nos ajudarem a compreender o significado e o impacto destas medidas, tenho comigo os economistas João Salgueiro, José da Silva Lopes e João Cantigas Teves. Boa noite a todos. Boa noite. Dr. João Salgueiro, estas medidas são indispensáveis e inevitáveis na conjuntura atual ou existiam alternativas menos penosas para os portugueses? Se me permite, eu acho que precisamos é de situar a questão. Eu acho que ontem a intervenção do Primeiro-Ministro teve um aspecto positivo. É que reconheceu, o que já devia ter acontecido há mais tempo, a situação grave em que o país está. Ainda há poucas semanas nós vivíamos num mar de rosas. E eu acho que falar com realismo é a primeira condição. E isso deu-se algum passo. Mas não foi suficientemente longe no diagnóstico, porque ainda continua a falar das dificuldades que temos como se fosse consequência da crise internacional. E não é. Nós estamos em crise praticamente há mais de uma década. E enquanto continuamos a dizer que é crise internacional, estamos no atentismo de que os outros vão ajudar-nos a resolver o problema. E a situação tem vindo a complicar-se por isso mesmo. Mas a crise internacional contribuiu fortemente para a situação Nós em que não estamos. podemos falar muito nisso, porque todos os países foram afetados pela crise internacional e nós somos o mais atingido agora. A Irlanda está muito atingida, mas não tem que ver com a economia, tem que ver com o setor financeiro. É uma coisa diferente. Felizmente nós não temos esse problema. Até agora. Oxalá que podemos falar assim durante muitos anos. Mas quanto a estas medidas drásticas que ontem foram anunciadas? Mas é que eu ia concentrar o seguinte. Portanto, em primeiro lugar, eu acho que reconhecer que temos um problema a resolver é importante. Segundo, acho que a primeira coisa que precisamos é de saber porque é que o orçamento deste ano e o PEC 2 correu mal. Nós estamos mais uma vez a embarcar em terapêuticas para um problema que eu não sei qual é. As previsões que fizeram-se para este ano já não foi em janeiro, já se fizeram em maio. Porquê é que chegamos agora a setembro e tem que se corrigir? Era preciso dizer ao país o que é que correu mal para as pessoas saberem onde é que houve descontrole. Porque senão continuamos a tapar buracos com mais impostos. Qual é a sua explicação para isso? O que é que acha que pode ter corrido mal de maio até hoje? Queria uma explicação oficial. O que é que correu mal? Foi a cobrança dos impostos? Fizeram-se mais despesas do que se devia? Houve suborçamentação, como eu também penso que houve no início, não se quis dizer toda a dimensão do déficit. Fizeram-se despesas que não estavam previstas e que entrou-se no facilitismo. E vou continuar, porque o diagnóstico de onde estamos é muito importante. Eu, por exemplo, não sei o que vai acontecer às parcerias público-privadas, que para mim é a maior preocupação. Não houve uma palavra sobre as parcerias. Vão começar a partir de 2014. Nós vamos ter mais dívida a partir de 2014 e mais encargos, oficialmente reconhecidos. O que é que se fez? Também se suspenderam as parcerias? Vão ser reconsideradas, vão ser negociadas com decência? Mas este corte nos salários da função pública era inevitável em função do estado das nossas finanças públicas? Não, é inevitável caminhar para o equilíbrio das finanças públicas. Mas, por exemplo, o Governo prometeu, e quanto a mim bem aqui há uns anos, que ia fazer uma reestruturação das funções do Estado e da orgânica do Estado. Houve o prazo, como se lembra, morreu, não se sabe de que morte, e o que é que lhe aconteceu? Está enterrado? Está para ressuscitar? Então não temos que reorganizar a administração pública? É só cortar os salários? Eu não sou capaz de dizer, é como um doente, sem fazer um diagnóstico, eu não sei se tenho que cortar a perna ou não, quer dizer. Dr. José Silva Lopes, este corte nos salários da função pública, este aumento do IVA para 23% e todas as outras medidas draconianas que ontem foram anunciadas pelo Governo, eram inevitáveis? Eu penso que sim. Eu não quero dizer que esteja 100% de acordo com todas as medidas anunciadas, com algumas até estou em profundo desacordo, mas era inevitável. Dos países que estão com dificuldades nas suas contas públicas, Portugal era o único que ainda não tinha cortado nos salários. O nosso programa de austeridade financeira não era a sério até agora. Agora começa a sério. Espero que seja suficiente, mas não tenho certeza.
E o doutor considera que este corte nos salários, a partir dos 1.500 euros, de uma forma faseada e progressiva até aos 10%, corresponde àquilo que, digamos assim, é necessário para que os objetivos orçamentais estejam cumpridos? Eu não tenho Como certeza. É que as pessoas entendem este esforço que Eu não está a tenho ser a certeza, eu penso que isto que é necessário, não tenho a certeza se não se devia ter ido um pouco mais longe. Mas enfim, mas eu também compreendo que isto levanta dificuldades e portanto, admito que por agora é melhor ver o que é que isto dá. É preciso ver, principalmente, se os credores estrangeiros continuam ou não dispostos a emprestar-nos dinheiro. Porque se não nos emprestarem dinheiro vai ser uma desgraça. Há para aí quem diga, não cortar os salários, querem aumentos salariais na função pública, querem aumentos das despesas, etc. Esquecem-se que se essas medidas andassem para a frente, os estrangeiros não nos emprestavam dinheiro e o Estado qualquer dia não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro nem para pagar aos funcionários. Os funcionários ficavam com ordenados fabulosos, só não os podiam receber porque não havia dinheiro. E a partir de agora, essa situação altera-se? Vamos lá ver, eu isso não sei fazer essa previsão. Quer dizer, hoje há uma melhoria nos custos da dívida pública nos mercados internacionais, mas estes são muito voláteis, eu não tenho certeza, não sei ainda bem. Eu acho que temos que esperar mais um tempo. Mas eu não tenho a certeza que chegue, porque os mercados internacionais andam também num período de perturbação extremamente grave e nós também estamos a ser vítimas disso. Por exemplo, o facto da Irlanda estar agora a passar por um problema em que parece que este ano vai ter um déficit de 30% do PIB, ou mais. Isso afeta-nos, infelizmente. Estas coisas pegam-se, mesmo às vezes sem razão. Doutor Silva Lopes, quando há bocadinho dizia que algumas medidas, que concorda com algumas medidas, mas não concorda com outras, está a referir-se em concreto a quê? Olha, eu estou-me a referir, daquelas com que eu discordo profundamente, estou-me a referir a duas. Uma delas é o congelamento das reformas todas. Eu contra mim falo, que eu tenho rendimentos, os meus rendimentos vêm essencialmente da reforma, e contra mim falo, congelarem uma reforma para mim é um milagre, enquanto andam a cortar os ordenados dos outros. Mas é imoral. Eu acho que as reformas têm que ser cortadas, pelo menos tanto como os salários. Pelo menos tanto como os salários. E as reformas mais altas, porque há cá no país reformas pagas pelo Estado ou pelas empresas públicas, da ordem dos 15 mil euros por mês e até mais. Essas reformas mais altas deviam ter um teto muito mais baixo do que aquele que se está a pagar atualmente. E eu devo dizer, eu não estou, se eu estivesse a falar no meu interesse, eu quero dizer, acho que seria razoável, mas eu sei lá que não façam isso do meu ponto de vista, mas seria razoável marcar, sei lá, o ordenado do Ministro, ou do Primeiro-Ministro, ou qualquer coisa do estilo. Parece-lhe, portanto, que estas medidas revelam uma grande injustiça social. Há aqui uma injustiça social. Não, estas medidas revelam muitas injustiças sociais. Essa é uma delas. Outra delas é que os agravamentos de impostos e tal vão cair mais sobre a classe média e a classe baixa do que sobre a classe rica. Aliás, é costume, estas coisas acontecem. Eu não sou daqueles que dizem que os ricos pagam a crise. Isso é uma afirmação demagógica, irrealista e perigosa para o crescimento económico. Simplesmente, e além disso, os ricos têm uma facilidade enorme de escapar aos impostos. Enorme, há muitas maneiras. Mas, apesar de tudo, devia-se ter feito qualquer coisa. E, a meu entender, não há sinais disso. Portanto, a outra medida que eu discordo profundamente é a transferência do Fundo de Pensões da PT para o Estado. Isto é uma técnica que já foi usada anteriormente, com maus resultados, a meu entender, pela doutora Ferreira Leite e pelo doutor Bagão Félix. Eu, na altura, fui extremamente crítico destas medidas e agora sou a mesma coisa. Sou extremamente crítico, acho isto que é uma desgraça. Porque isto não é cortar o déficit, isto é esconder o déficit. Porque eles este ano vão registrar uma receita, mas nós para o ano vamos ter que começar a pagar aquilo. A pagar as reformas milionárias dos pensionistas, de muitos pensionistas da PT. Nós, contribuintes pequenos, os contribuintes, todos, eu considero que isto é uma forma de financiamento extremamente caras e extremamente injusta. Extremamente injusta. Eu considero que estas duas medidas que eu acabei de mencionar causam a maior reprovação. Diga. O Dr. Silva Lopes está a colaborar numa coisa que eu acho muito perigosa, que é discutir as medidas que o Governo tomou sem sabermos qual é a situação existente. Porquê é que foram precisos 2.700 milhões de euros mais este ano?
Essa medida que está a falar... Não, mas eu tenho uma ideia. Uma delas, por exemplo, como se sabe, foi porque se pagaram, ou se vão pagar cerca de 1.000 milhões de euros por submarinos, que eu acho que se devem vender rapidamente. Não é isso que eu estou a perguntar. Desculpa lá, não estou a falar eu não estou a falar de 10 milhões de euros, nem 20 milhões de euros, eu estou a falar de 1.000 milhões de euros. Eu sei, mas sobram 1.600. Está bem, os outros sabemos também porque é que foi. Porque é que foi? Sabemos que foram aumentos de funcionários que não deviam ter sido dados. Mas enfim, quando os professores fizeram manifestações que custaram aos contribuintes mais 400 milhões de euros, todos os partidos da oposição, todos, incluindo o PSD, estiveram de acordo. Estiveram de acordo, mas não participaram e apoiaram os sindicatos. E apoiaram os sindicatos. Foi uma das grandes derrotas do governo deste país, foi aquela vitória dos professores. E não digo do governo, dos contribuintes deste país. Aquilo foi dinheiro arrancado aos contribuintes. E agora estamos a pagar a fatura, é isso? E foi isso, e foi nos militares, e foi em toda a gente. Quer dizer, numa situação destas, andar a permitir que alguns grupos bem organizados da função pública ou das empresas públicas, ou lá de onde é que for, andem a sacar dinheiro sobre os contribuintes, eles estão a fazer greves, não é contra capitalistas, é contra os contribuintes. Mas isso já acabou, portanto. Espero eu, mas não tenho certeza. Não, por isso vale a pena aumentar agora a receita. Eu critico toda a gente, incluindo o governo, e critico o governo, mas também critico. Mas o governo ficou sozinho. Critico também os partidos todos da oposição, todos, da direita à esquerda, que andaram a defender estas coisas. Desculpe, mas o governo ficou sozinho porque nunca negociou uma coligação. Nunca. Isso agora já... Bem, o Primeiro-Ministro chegou a perguntar aos partidos da oposição se estavam disponíveis para integrar uma solução de governo. Todos no mesmo dia, não é uma negociação de uma coligação. Eu quero ouvir agora a opinião do Dr. João Cantigas Teves. Não é uma coligação. Sr. Toto, o significado destas medidas. Vamos ter um empobrecimento da sociedade portuguesa ou de uma grande percentagem de portugueses daqui em diante? Eu estou muito de acordo que é muito importante saber o diagnóstico. Porque, de facto, ainda quando alegamos a crise como principal razão para isto tudo, eu tenho as máximas dúvidas. O que nós temos que dizer é que a economia portuguesa está doente. Está muito doente já há mais de uma década. E neste momento a doença começa a ser crónica. Repare, se nós olharmos para a década anterior à crise, a economia cresceu 0,8%, 0,9% do PIB anualmente. Isto é estagnada. Estava já muito estagnada antes da crise. Mas, em contrapartida, houve um crescimento brutal, durante essa mesma década, de todo o Estado, de todas as despesas, nomeadamente, obviamente, que as prestações sociais. Eu dou um exemplo. As prestações sociais, que eram 27% da despesa total em 95, são hoje quase 40% da despesa total. Em termos de PIB, passaram de 18% em 2005 para 23%. Mas também temos quase 600 mil desempregados, 18% de pobres. E esse é que é o problema complicado. Não temos condições de É que competitividade. o sistema está a falhar. Ou seja, a economia está estagnada antes da crise. E a verdade é que, ainda que haja muitas necessidades, temos um problema muito complicado de financiamento, de funcionamento da economia, que estamos a funcionar exatamente com a dívida pública. A dívida pública, mais do que duplicou, exatamente nessa década anterior. Isto é, estamos a viver constantemente com empréstimos. Portanto, o setor considera que não havia alternativa neste momento para outro tipo de soluções que não estas? Se me permite, eu penso que há. Ou seja, não estamos a atacar o problema. A economia está muito doente, não é multiplicativa nem reprodutiva. Nós temos, de facto, tentado apoiar, do ponto de vista assistencialista, temos efetivamente feito alguma coisa, mas qualquer país tem que ter uma economia multiplicativa, que se reproduza. E quanto às despesas concretas, eu devo dizer que continuo a ter muitas reservas. Primeiro, relativamente ao próprio IVA, eu não sei se o aumento da taxa vai proporcionar o aumento da receita. É a famosa curva do Laffer, que revela que a partir de uma determinada altura a receita não aumenta, mas até diminui. E depois, eu continuo a pensar que não está feito o trabalho do lado da despesa. É verdade que as prestações sociais e os salários são 3/4 da despesa, cerca de 75%. Ora bem, mas, por exemplo, se formos ao Orçamento de Estado, vamos ver, quer nos consumos intermédios, quer nas outras despesas correntes, que logo o nome sugere outras, temos 15 mil milhões. Não estamos a falar nem de salários, nem de prestações sociais. Ora bem, se cortarmos 20% dos 15 mil milhões de consumos intermédios e outras despesas correntes, temos 3 mil milhões. Ou seja, e se cortarmos 5%, praticamente temos o valor do IVA. Ou seja, este trabalho é muito penoso e aquilo que é preocupante é que nós estamos também, do ponto de vista da gestão do bem coletivo, da gestão, digamos, das contas públicas, há aqui, de facto, terríveis problemas, em termos de forma e em termos de conteúdo.